O Hora 5 mal chegou ao Brasil, vendeu mais de 2.000 carros em apenas 24 horas e parecia ter encontrado uma das posições mais interessantes do mercado de elétricos. Só que uma nova marca chinesa está prestes a entrar nessa briga, e ela pode atacar justamente onde mais dói, no preço. É o DFM Vigo, novo SUV 100% elétrico da Dongfeng, que estreia oficialmente no Brasil nos próximos meses. E uma informação que chegou até nós, mas que eu quero deixar muito claro que ainda precisa ser confirmada oficialmente, aponta para uma possibilidade explosiva, um primeiro lote da versão de entrada próximo dos 129 mil. Se isso realmente acontecer, nós estamos falando de aproximadamente 30 mil de diferença para o Hora 5. Só que calma, porque carro mais barato não significa necessariamente melhor negócio. De um lado, temos uma marca estreante, um SUV com 500 litros de porta-malas e uma proposta extremamente agressiva. Do outro, um Hora 5 com 204 cavalos, 349 km de autonomia homologada pelo Inmetro e que acabou de provar que existe demanda para ele. Então fica comigo porque nós vamos colocar os dois frente a frente. E no final eu vou responder duas perguntas. Se esse preço do Vigo for confirmado, o Hora 5 passa a ser caro. E qual dos dois faria mais sentido para cada tipo de comprador? Primeiro precisamos acabar com uma impressão que o preço de 129 mil pode provocar. O Vigo não é um pequeno elétrico urbano tentando ganhar mercado apenas sendo barato. Ele mede aproximadamente 4 metros e 30 de comprimento, 1,86 de largura, 1,65 de altura e tem 2,71 de entre-eixos. Guarda esse último número, porque o Hora 5 mede 4 metros e 47, portanto é cerca de 17 centímetros mais comprido. Só que seu entre-eixos é de 2,17. A diferença entre eles nesse ponto é praticamente insignificante, cerca de 1 centímetro. Isso significa que, apesar de menor por fora, o Vigo pode entregar um aproveitamento interno extremamente interessante. E aparece outra surpresa: 500 litros de porta-malas. Além disso, o Vigo tem uma tampa traseira bipartida. A parte inferior pode virar uma espécie de banco ou plataforma e suporta até 150 quilos. Agora começa a ficar claro o problema para os concorrentes. Se o preço que recebemos for confirmado, não teremos um elétrico de 129 mil, tentando competir apenas pelo preço. Teremos um SUV elétrico de porte relevante tentando mudar aquilo que o consumidor espera receber nessa faixa de dinheiro. Isso muda completamente essa conversa. Mas é quando olhamos para o conjunto elétrico que o Hora 5 começa a explicar por que custa mais. O Vigo utiliza, nas especificações internacionais divulgadas até agora, motor elétrico de aproximadamente 163 cavalos e 23,5 kg de torque. O 0 a 100 é feito em cerca de 7,8 segundos. Nada mal! Mas o Hora 5 entrega 204 cavalos, fazendo 0 a 100 em 7,7 segundos. Curiosamente, apesar da diferença considerável de potência, a aceleração declarada é praticamente empatada. Nas baterias também aparece uma diferença. O Vigo utiliza pacotes LFP entre aproximadamente 51 e 54 kW, dependendo da versão, com autonomia internacional entre 340 e 350 km pelo WLTP. O Hora 5 vendido no Brasil traz bateria LFP de 58,3 kW e já temos um número muito mais importante, 349 km homologados pelo Inmetro. E aqui precisamos ser rigorosos. Não podemos colocar os 350 km WLTP do Vigo diretamente contra os 349 km em metro do Hora e declarar empate. São ciclos diferentes. A autonomia brasileira do Vigo ainda precisa ser homologada. Portanto, nesse momento, existe uma vantagem importante para o Hora 5. Nós já sabemos exatamente o carro que estamos comprando. Aqui chegamos à pergunta que realmente interessa. Se o Vigo vier mesmo a 129 mil, o que você estaria abrindo mão para economizar aproximadamente 30 mil? No Hora 5 você encontra um pacote que vai muito além de potência e bateria. Teto panorâmico, banco do motorista elétrico com ventilação e memória, porta-malas elétrico, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, atualizações remotas e uma estrutura de assistência ao motorista bastante completa.
Há ainda recarga rápida DC de até 120 kW, com a GWM anunciando 30 a 80% em aproximadamente 20 minutos. O Vigo tem uma proposta diferente. Ele parece tentar entregar muito carro físico pelo dinheiro. Bom entre eixos, enorme porta-malas, bateria LFP, desempenho suficiente e uma solução de porta-malas extremamente versátil. Então talvez essa disputa não seja simplesmente: qual carro é melhor? A pergunta correta pode ser: quanto você está disposto a pagar pela diferença? Porque se os 129 mil realmente aparecerem, cada equipamento adicional do Hora 5 começa a enfrentar uma pergunta muito desconfortável. Isso vale 30 mil para você? E essa resposta muda completamente dependendo de quem está comprando. Só que existe um ponto que pode ser mais importante que potência, porta-malas e até preço. A DFM está chegando agora ao Brasil. A operação começa oficialmente durante o Festival Interlagos, no final de agosto. A empresa pretende trabalhar com rede própria de concessionárias e já fala em ampliar sua presença no país. Mas uma intenção não é a mesma coisa que uma rede consolidada. E quem compra um carro de uma marca estreante precisa colocar algumas perguntas na mesa. Quantas concessionárias estarão funcionando? Como será a disponibilidade de peças? Como funcionará o pós-venda? Qual será a velocidade de expansão? E principalmente, como o mercado brasileiro vai receber a marca na hora da revenda? Isso não significa que o Vigo será um problema. Significa apenas que esse risco ainda não pode ser medido. Do outro lado está a GWM, que já possui operação estruturada no Brasil. E o próprio lançamento do Hora 5 mostrou a força dessa estrutura. Mais de 2.000 unidades do primeiro lote foram comercializadas em apenas 24 horas. Então talvez aqueles 30 mil não estejam pagando apenas equipamentos. Uma parte dessa diferença também compra algo invisível: previsibilidade. E para determinado comprador, isso pode valer muito dinheiro. Agora imagine o cenário contrário. O Vigo chega, a rede funciona, o carro se mostra competente e aquele preço realmente aparece. Aí o problema deixa de ser da DFM, passa a ser dos concorrentes. Porque 129 mil colocaria um SUV elétrico de 4,30 metros, 500 litros de porta-malas e aproximadamente 163 cavalos numa região onde até pouco tempo atrás nós aceitávamos carros muito menores. E esse é o movimento mais interessante do mercado de elétricos brasileiro hoje. A competição chinesa não está apenas trazendo mais modelos. Ela está comprimindo as faixas de preço. Um carro chega a 160 mil, outro aparece a 150 mil, um terceiro ameaça 130 mil. E cada lançamento força o anterior a justificar novamente seu preço. Foi exatamente isso que vimos acontecer entre BYD e Geely. Agora DFM, GWM, GAC, MG e outras fabricantes começam a transformar essa mesma lógica numa guerra muito maior. Por isso, eu não olharia para o Vigo apenas como mais um chinês chegando. Se o preço que recebemos estiver correto, ele pode funcionar como uma espécie de teste de estresse para o mercado inteiro. E é justamente por ainda existirem peças faltando nessa história que vale acompanhar os próximos passos. Nós ainda precisamos conhecer oficialmente o preço brasileiro do Vigo, a configuração exata de cada versão, a autonomia homologada pelo Inmetro, equipamentos, garantia e principalmente como será formada a rede da DFM. Então, se você quer acompanhar essa transformação do mercado dos eletrificados sem depender apenas das promessas das fabricantes, inscreva-se no BR Elétricos. Porque aqui nosso objetivo não é simplesmente contar que um carro foi lançado. É entender o que aquele lançamento muda para quem vai colocar o próprio dinheiro nele. E agora chegou a hora de cumprir a promessa que fiz no começo. Se realmente tivermos aproximadamente 30 mil separando esses dois carros, qual deles faria sentido para você? Eu dividiria essa decisão em 3 perfis. Primeiro perfil, você quer minimizar risco. Você pretende comprar agora, valoriza potência, equipamentos, uma operação já estabelecida e não quer ser um dos primeiros clientes de uma marca nova. Hoje eu colocaria o Hora 5 na frente. Você paga mais, mas compra um conjunto já definido no Brasil.
Segundo perfil, você procura máximo espaço pelo menor investimento e aceita experimentar uma marca estreante. Nesse caso, eu esperaria o Vigo, principalmente se os 129 mil forem confirmados. Uma diferença de aproximadamente 30 mil é grande demais para ser ignorada. E existe o terceiro perfil, que talvez seja o mais inteligente neste momento. Você gostou dos dois, mas não precisa trocar de carro amanhã. Então espere, porque ainda falta uma informação capaz de mudar completamente o resultado desse comparativo, o preço oficial da DRM. Se vier próximo dos 150 mil previstos pelo mercado, o Hora 5 continua extremamente forte. Mas se aquela informação de 129 mil que recebemos se confirmar, a pergunta talvez deixe de ser: o Vigo consegue enfrentar o Hora 5? E passe a ser: como o Hora 5 vai justificar 30 mil a mais? Essa é a guerra que está começando agora. Deixa nos comentários, por 129 mil, você arriscaria o Vigo ou colocaria mais dinheiro no Hora 5? Eu vou indo. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.